Olá a todos e a todas, eu sou Tailine Emanuele, discente de licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, IFB Campus Riacho Fundo, e juntamente com a professora doutora Tanã Valesca Pequeno Rodrigues, desenvolvemos uma pesquisa intitulada Uso de índices espectrais baseados em dados orbitais ópticos para identificar pastagens degradadas. Bom, uma breve contextualização da nossa pesquisa foi utilizar o sensoriamento remoto enquanto uma forma de observação da Terra de maneira a estimar as propriedades biofísicas das pastagens a partir de índices espectrais. Bom, o objetivo geral aqui foi avaliar a relação entre os índices espectrais gerados com base no Landsat 8 e os níveis de degradação de pastagens nos municípios de Mãe do Rio e Irituiá, estado do Pará. Bom, como objetivos específicos, a gente almejou calcular os índices espectrais EVI, que é o índice de vegetação realçada, NDVI, que é o índice de vegetação da diferença normalizada, e NDWI, que é o índice de água da diferença normalizada, de maneira a aplicar esses índices em imagens orbitais em uma série temporal de 6 anos entre 2015 e 2020. Bom, também teve a definição das classes de degradação conforme a cobertura vegetal dessa pastagem e relacionar os índices espectrais com as classes de degradação. Enquanto metodologia, a gente teve uma área de estudo que corresponde aos municípios de Mãe do Rio e Tuiá, que ficam no Pará, uma região amazônica. Contudo, utilizamos as imagens do Landsat 8, obtidas no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, de maneira a utilizar imagens com reflectância de superfície. Para falar um pouco das metodologias, eu vou enfatizar que a região amazônica tem como o manejo de pastagens a forma expressiva do uso da terra. Desde a colonização, isso continua a se expandir na região nos dias atuais. E a degradação de pastagem, ela se refere à redução da produtividade do pasto, que se relaciona com a mudança das propriedades biofísicas do pasto, como biomassa, densidade da grama, o índice de área foliar e também a altura do dócil. As metodologias aqui aplicadas foi a aplicação do fator de escala, que basicamente a gente utilizou as imagens disponibilizadas pelo Serviço Geológico Brasileiro e aplicamos uma escala nelas. O recorte dessas imagens com base no limite vetorial da área de estudo, ou seja, os municípios. A geração de uma máscara de nuvens com base na banda 2 do satélite Landsat. Fizemos o cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, para cada imagem obtida. O recorte dessa imagem DVI de acordo com a sua respectiva máscara de nuvem, a geração do NDVI médio para cada ano e aplicamos a equação da condição de pastagem relativa a CPR, que classificou a área de pastagem em níveis de degradação. Ou seja, temos 4 níveis aqui, conforme essa tabela de pastagens. Bom, pastagens não degradadas, que é o CPR maior que 60%, em 2015 a gente tinha uma área equivalente a 164 quilômetros quadrados. Em 2020, a gente teve um aumento dessa área não degradada para 212 mil quilômetros quadrados, levemente degradada entre 50% a 60%. Em 2015, a gente tinha 183 mil quilômetros quadrados. A gente teve a redução em 2020 para 83 mil quilômetros quadrados. Moderadamente degradado entre 40% e 50% o CPR. A gente tinha, em 2015, 123 mil quilômetros quadrados, que foi reduzido em 2020 para 28 mil quilômetros quadrados, e fortemente degradado, que é uma CPR menor que 40%. Em 2015, existia uma área equivalente a 31 mil quilômetros quadrados, que reduziu para 11 mil quilômetros quadrados em 2020. Bom, os resultados que a gente percebe, conforme essa pesquisa, foi a diminuição desses valores de degradação de pastagens, de 2 a 4, que são os níveis aqui apresentados. Segundo também o mapeamento do Map Biomas, em 2015, esses municípios juntos apresentavam uma área de 4 mil quilômetros quadrados, enquanto em 2020 essa área de pastagem estava em 2 mil quilômetros quadrados. Bom, as áreas de florestas desses municípios diminuíram em um período analisado, mas Mãe do Rio expressivamente entre 1995 a 2008. No município de Irituiá, as áreas de floresta sofreram diminuição considerável no ano de 2008, que era 12%, para 2012 caindo para 6%. Bom, e essas áreas de florestas que diminuíram, elas estavam dando lugar à agricultura e à pecuária na região. Bom, expressivamente, isso aqui é o resultado que a gente obteve, o mapeamento dessas áreas não degradadas conforme a CPR. Então, a gente percebe a diminuição
Aqui especificamente a gente tem uma área moderadamente degradada, fortemente degradada, com áreas em laranja, vermelho. Em 2020 a gente tem poucos locais com áreas em vermelho, mais áreas não degradadas ou levemente degradadas, e que expressa um pouco aquilo que a gente trouxe na tabela. Bom, as considerações finais desse trabalho é que a gente entende e considera que o sensoramento remoto ele é fundamental para o mapeamento dessa cobertura vegetal e de maneira a identificar os níveis de degradação das pastagens do Nordeste Paraense. Essas informações elas contribuem para que os gestores possam tomar decisões baseadas em dados concretos, pois esses dados são gerados a partir de imagens orbitais da região. E aqui nós fazemos um agradecimento ao Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo, pelo incentivo à pesquisa